Vamos lá então. O livro escolhido para este seminário é O Monstro que Adorava Ler, da autora Lily Chartrand. É difícil fazer a leitura do sobrenome, pois é uma escritora canadense, né? E quem fez a tradução, então, foi Marcos Bagno e as ilustrações de Roger, editora S.E. À beira de uma floresta encantada, um monstro muito mau encontra certo dia um estranho objeto, que ele cheira e lambe. Depois o joga no chão com raiva. Não tem gosto de nada. No entanto, esse objeto surpreendente vai mudar a sua vida. Uma história engraçada e tocante sobre a magia dos livros. Eu fiz a escolha deste livro por conta das ilustrações que tem relação ao que está sendo dito, né? E também vai além um pouco da história escrita em si. Outro ponto importante são as palavras utilizadas, né? Palavras que com certeza vão ampliar o vocabulário das crianças, como clã, magistral, banido. São palavras diferentes que normalmente não estão no vocabulário do cotidiano das crianças e que sim podem ampliar. E já assim, já faz parte também a gente ter uma atenção na motivação da história, trazer essas palavras e explicar para as crianças o significado dessas palavras, né? Então, na mediação da leitura, nós temos alguns tópicos, né? Alguns momentos, que é a motivação, a introdução, a leitura e a interpretação posteriormente. Então, na motivação, eu pensei de trazer o porquê a leitura é importante na vida das crianças. E se elas acham importante, se não acham, o porquê que não acham importante. E ia fazer um exercício de que eles fechassem os olhos e que imaginassem o momento que eles estivessem lendo um livro bem interessante. Depois que eles imaginassem, eu gostaria que eles imitassem a postura deles. Seria uma postura igual à do monstro, né? E assim eu já trago o livro a eles para fazer a introdução. A postura que vocês imaginaram era igual ao monstro? Olha só o título, Monstro que Adorava Ler. Mas os monstros, aí vem as perguntas, né? Pergunta inferencial, que seria, será que o monstro poderá ler histórias com finais felizes? Eles têm a capacidade de fazer a leitura? E perguntas então de previsão de texto. Observando as imagens da capa, sobre o que será que vai ser a história, né? Nós temos o título aqui. Obviamente, eles vão trazer perguntas de previsão do texto sobre o que eles estão observando. Por que será que os outros monstros estão escondidos? Ou tem outros monstros aqui ou só esse principal? E por que será que eles estão escondidos? Como será que o monstro conheceu esse livro? Né? É uma pergunta de previsão de texto. Antes da leitura, seria importante também orientar que os estudantes realizassem uma escuta atenta, que quem vai fazer a leitura é a professora, solicitar que eles observassem, então, as ilustrações, os desenhos, se tem relação ou não com o texto, pedir que eles sejam atentos à história e também vão observando se o que eles pensaram sobre a história realmente aconteceu ou se foi algo totalmente diferente, né? E depois da leitura do texto, realizar perguntas objetivas. Então, eu pensei nas seguintes perguntas. O monstro, ele sabia o nome do objeto que ele tinha encontrado? Quem ensinou o monstro a ler? Como era o monstro antes de aprender a ler? E depois? O livro transformou a vida dele? O que aconteceu na vida do monstro depois que ele aprendeu a ler? E as perguntas subjetivas. Você já leu uma história para alguém? Se você fosse a garotinha da história, voltaria para buscar o livro? Por quê? Você lembra o que sentiu quando percebeu que sabia ler? Então, quando a criança percebeu que ela saberia fazer a leitura sozinha, que sentimento que ela teve naquele momento, né? Eu esqueci de mostrar as ilustrações que eu separei. Vou sair um pouco do protocolo e mostrar agora no final. Então, uma das páginas que eu gostei foi essa, onde o monstro ele está observando, então, o livro, que objeto é esse estranho que ele não conhecia. Separei também essa, que
e quando ele abre também para tentar descobrir o que era esse objeto estranho, então os olhos atentos e observadores, né, com relação à história, ao livro, perdão. Separei também essa, que é o momento onde o monstro, ele compartilha das suas histórias e os outros monstros, eles vão sonhando, imaginando eles no lugar, né, dos príncipes encantados. E aqui é interessante que traz as imagens alusivas a outras histórias que as crianças possivelmente já conhecem. Se não conhecem, a gente pode trazer depois essas histórias. E a última aqui, que é uma imagem, uma página que é bem interessante, que mostra além do texto, né? Aqui no final, o monstro, ele deixa o livro de volta para a menina, caso ela fosse voltar para encontrar, né? Mas não diz se ela voltou ou não. Mas aqui na ilustração tem a imagem, então a gente pode perguntar: vocês acham que a menina voltou para buscar o livro? Ah, mas não está escrito no texto. Como vocês acham que sim? Aí, para ver se as crianças observaram atentamente o texto, o livro, né, histórias, as ilustrações, perdão, e assim a gente vai cada vez mais instigando os estudantes a prestarem bastante atenção na história e nas ilustrações, né, que é um exercício. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo!